Muito boa noite, estamos ao vivo mais uma vez com o Papo Leve e hoje nós temos uma presença ilustre do Dr. Celso Pimenteira. Prazer, boa noite, Dr. Celso. Prazer. Seja bem-vindo ao nosso Papo Leve. Obrigado, uma boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um podcast bem produtivo e bem elucidativo para os ouvintes. Sim, e para comemorar o novembro, que é o mês dos homens, da conscientização da importância que os homens necessitam de estar procurando um médico, né? E isso é muito raro para o homem hoje em dia, né? E eu acredito que sempre foi isso. Conta pra gente qual que é o significado do novembro azul, da conscientização do homem. Bem, o Novembro Azul surgiu como um grupo de amigos, né, na Austrália, em 1999, onde eles viam que os homens realmente não cuidavam da própria saúde, não faziam uma medicina, a gente fala, preventiva, né? Então eles escolheram o mês de novembro e todo mês de novembro eles deixavam o bigode crescer e ficavam todos bigodudos para chamar a atenção. Inclusive as esposas também usavam o bigode. E assim essa brincadeira acabou ficando um novembro azul mundial, onde graças a Deus isso tem, assim, o preconceito tem melhorado e os homens não têm vindo só mais no novembro, né? O ano inteiro tem vindo, o preconceito, com outras coisas que a gente vai falar sobre a brincadeira do toque, né? E a saúde do homem não é só a próstata, né? Tem o rim, que a gente tem que cuidar, a bexiga, e a parte da hormonal, né? Para envelhecer de uma forma saudável, né? Mais pra frente a gente fala dos hormônios e os cuidados que os homens têm que ter com os hormônios. Tem muito papo pela frente ainda, né, gente? Continua aí com a gente. Mas, doutor, então quer dizer que houve essa conscientização, as mulheres também ficavam de bigode, e é verdade que as mulheres que levam os homens mais para a consulta e marcam também? Sim, isso ainda é comum, até aparece na minha agenda lá, às vezes está lá, João marcado para as 16 horas, aí entre parênteses, a Aline que marcou. Não dá pra gente ver que foi uma mulher que marcou. Mulheres são terríveis. E leva de surpresa. Mas assim, eu falaria que hoje mais da metade dos homens já vão de forma espontânea. Claro, como está ligado, quando eles têm um problema ligado à masculinidade, eles mesmos marcam e vão. Mas a parte da prevenção, a mulher ainda fica bastante em cima dos homens e cobrando para eles fazerem exames. E eu tenho alguns relatos assim que o homem nem sabia que ia para o meu consultório. A mulher passa frente ao consultório, entra, manda ele sentar, quando ele vê a consulta para ele. Isso já aconteceu algumas vezes. Por que o preconceito com o urologista? Eu acho que a gente sempre bateu muito na questão do câncer na mulher, né? O câncer de mama, o câncer de colo de útero, que é bastante comum, né? E a mulher, desde pequena, antes da vida sexual, também vai no ginecologista, né? Os pais levam. Hoje, agora que alguns pais levam os meninos para passar para a gente, acaba que isso fica com o pediatra. Então, a mulher não tem preconceito, né? E o homem já melhorou bastante, mas o homem ainda tinha muito preconceito com a questão do toque, né? Tem várias piadas falando aí que o homem foi para a Lua, o homem foi para... Está querendo ir para Marte e até hoje o homem não inventou um exame que substitui o toque, né? Sim. Então a gente ainda vai falar que tem alguns exames, o toque nem sempre é necessário, mas quando tem um diagnóstico de um câncer mesmo, para você traçar uma conduta no paciente, a gente ainda faz o toque sim. Ele ainda faz parte do exame. Uhum. Sim. Mas, vamos supor, qualquer homem que marcar a consulta, ele vai passar por esse exame? Não. Eu falo assim, a prevenção, pensando no câncer de próstata, né, um homem, a partir dos 45, para quem tem história familiar positiva, ou fatores de risco. Né? Certo. Fatores de risco são obesidade, história familiar na família, principalmente irmãos e tios e pais e avós, né? Os negros têm câncer de próstata mais agressivo, né? Uhum. Isso é o principal. E todos os homens a partir de 50. Certo. O que eu faço? Então é um exame rotineiro, como seria o câncer da mama. Isso. O que eu faço na minha prática é que normalmente a partir dos 40, se der, já faz o PSA, que é só o exame de sangue. Um PSA normal, não tendo fator de risco. Os exames de imagem normais, a gente não precisa fazer o toque, a gente acompanha
E é muito interessante a gente falar da importância do exame anual. Que o PSA, às vezes, se ele subir muito de um ano para outro, vamos supor que hoje eu levo o corte para um homem de 45, o PSA tem que estar 4. Então, se ele apresentou o ano passado um PSA de 0,5 e hoje apresentou um PSA de 3... O PSA seria o quê? É um marcador no exame de sangue e a próstata que produz isso. Certo. Todo homem tem PSA. Certo. Quanto mais velho o homem, quanto maior a próstata do homem, maior a gente espera um PSA e tolera. Certo. Então, existe, de acordo com a idade, um grau de tolerância no PSA em que a gente olha de forma individual para cada paciente. Então, a idade, o tamanho da próstata e os sintomas que ele tem, e a gente analisa se esse PSA merece uma investigação de fazer um toque ou fazer uma biópsia, entendeu? Hoje é o exame que a gente tem que a gente mais usa na triagem, mas não é o exame ideal, né? Infecção urinária sobe PSA, relação sexual sobe PSA, andar de moto, bicicleta. Então, existem algumas coisas que sobem o PSA e muitas vezes um PSA elevado não significa que é câncer. Pelo contrário, às vezes a gente biopsia e mostra que tem uma infecção na próstata, que não é o câncer, entendeu? Uhum. Mas ele hoje é o que a gente tem de melhor para fazer a triagem, né? E associado ao exame de imagem. Hoje a gente faz o melhor exame hoje para a próstata e uma ressonância. É um exame caro ainda, não está para toda a população. Então hoje ainda o PSA alterado com ultrassom de sintoma, a gente tem que fazer o toque mesmo. O toque, e a ressonância. E a ressonância. E não tem só a questão do câncer da próstata para o homem, né? O homem a gente vai tratar outras coisas em relação à disfunção erétil. Né? Aí tem muita gente que pergunta, e mulher no teu consultório? Muito homem acha que o urologista não atende mulher também. Né? Então às vezes eles chegam lá no consultório, vê um monte de mulher lá, e falam, estou no consultório errado, o que essas mulheres estão fazendo? Aí eles entram perguntando, falam, não, mulher tem pedra no rim, mulher tem infecção urinária, né? Tem incontinência urinária. Sim. E infelizmente existe o câncer de rim, o câncer de bexiga, que a gente pode falar mais pra frente, que dá tanto no homem como na mulher, né? Então, pessoal que tem dúvidas, por favor, entrar em contato no 992 70 7396. Quem está pelo Instagram pode mandar mensagem pelo direct e quem estiver pela rádio pode mandar no nosso WhatsApp. Doutor, segundo dados do Ministério da Saúde, obtidos com exclusividade pelo Sistema Básico de Urologia, Sistema Brasileiro de Urologia, mostra que em 2021 foram registrados 189.943 atendimentos femininos por ginecologista na faixa etária de 12 a 18 anos, contra 10.000, olha só a discrepância, né, atendimentos masculinos por urologista nessa mesma faixa etária, o equivalente a cerca de 18 vezes menos. Hoje, né, o homem ele procura mais o urologista, por quê? É disfunção erétil, câncer? De forma espontânea, a maioria dor, né? Se tiver uma pedra no rim. Maioria dor. Dor. DSTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, eles vão. É aquele homem que liga que é uma consulta do mesmo dia, né? Que são as DSTs. E a questão da disfunção erétil. A prevenção. DSTs, o que é? É doença sexualmente transmissível. Ah, tá. Entendeu? Então, isso ainda é muito comum no nosso meio, infelizmente. Temos aqui em Campo Grande muita coisa. Os jovens não estão usando preservativo, não acreditam que existe doença. Então, infelizmente, no meu consultório, muitas vezes... Isso é muito importante, né, doutor? Todo mundo pega. Se eu pudesse dar uma mensagem aí para essa galera que não gosta de usar preservativo... É importante fazer a prevenção. Tanto o homem ou a mulher, quem é passivo, quem é ativo, tem que usar. Depois que conhecer a pessoa, e aí pode passar a não usar, mas é muito comum, tem muito. Todo dia no consultório aparece um caso de sífilis, um caso de uretrite por gonorreia, e infelizmente ainda tem bastante HIV também, isso é um diagnosticado. Sim. Entendeu? Mas assim, a partir da prevenção do câncer de próstata, com as campanhas, o que eu vejo é que melhorou bastante o preconceito. Eu falo, dizer que tem alguns homens que vêm do interior e falam, que eu falo, vou fazer o exame PSA, vou fazer a ultrassom e o toque a gente vê se faz. Aí ele fala, não, doutor, vim aqui hoje para fazer o toque. Vamos fazer o toque. Já vim preparado hoje, doutor? Hoje eu me Já veio do espírito. Já vim para hoje, no interior só te mando o exame. Então melhorou. Os
Tem uns que até, não, doutor, não estou preparado, deixa para a próxima. E a gente vai conversando. Normalmente, depois de 3 consultas, perde um pouco a vergonha e começa a ver a importância da prevenção. E se precisar de fazer o toque, tem que fazer também. Tá. Você disse que tem pais levando meninos agora no urologista. Sim. Qual a idade que o homem deve procurar o urologista? Na verdade, existe o pediatra, existe uma especialidade médica que é bem difícil de ter. Ele se chama erviatra, que é o médico dos adolescentes. Acaba que o pediatra faz isso e fica um limbo aí dos 13 aos 17 anos, os meninos ficam perdidos. Sim. Então, com a internet, isso tem ajudado, porque os meninos pesquisam, quando algum vê que tem um problema, eles vão no nosso consultório. Tá? E aí eu sempre chamo a atenção, né, os menores de idade têm que ir com o pai, não pode sozinho. Né? A maioria dos médicos, a gente não atende menores de idade sozinho, porque não pode. Então tem que ir um responsável. Mas a partir, principalmente dos 10 anos, tem que levar no urologista sim, pra gente... Muita coisa que angustia o pai, né? A gente vai medir o tamanho do pênis, o pediatra também faz, vai ver os testículos e vai explicar algumas coisas que às vezes o pediatra não dá tanta atenção. Para os meninos, né? Eu falo isso, eu dou muita palestra em colégios também, eu faço 2 vezes por ano nos colégios aqui em Campo Grande, em que eu faço palestras só para os adolescentes, de 13 a 14 anos. E aí eu tenho um foco para eles do que eles têm que saber, né? Então, o que tem no menino, né? O menino pode ter varizes no testículo. E isso é só o exame físico. É o urologista que vai fazer o exame para ver se tem varizes. E isso causa dor? Não causa dor. Entendeu? Isso vai causar uma deficiência no desenvolvimento do testículo e pode causar infertilidade no menino. Então, assim, ele às vezes muitos vão descobrir só depois que quando casar, não está engravidando a esposa, aí faz a ultrassom do testículo, tem varicocele, faz o espermograma está alterado. Isso tinha que ter visto lá com 10, 11 anos de idade, porque no menino a gente não consegue ver o espermograma, porque eles ainda não estão produzindo, né? Mas a gente tem cada testículo tem que ter 10% de diferença entre um e o outro. Então, se um testículo é muito menor que o outro, a gente tem que investigar porque esse testículo está menor. Normalmente pode ser uma varicocele e a gente opera ele na puberdade ainda. Fora a fimose, né? Também a gente vê o diagnóstico para operar na adolescência, para ter não vou falar que a fimose não faz o pênis crescer, o pênis cresce. Mas quem cresce com o pênis com fimose, às vezes fica com algumas deformidades no pênis que depois vai reclamar lá aos 18 anos, só que não dá pra gente consertar tanto. A do meu filho é muito grande, ele tem 2 aninhos, mas a dele é muito grande. Aí a gente vai limpar, vai lavar, né? Na hora que você faz assim, tipo, para. Isso. O que eu falo interessante pro menino que tem um pai é que ele tem que tomar banho com o pai. Eu falo isso para meus pacientes. O pai lava o pênis e mostra pro filho como é que faz. Normalmente o pai não faz isso, é a mãe que cuida. Dá muito nervoso no pênis de criança pegar com a unha da mulher. É muito sensível. Entendeu? Não é que dói, é que é sensível. E aí ele não deixa fazer os exames. Aí depois, com 6, 7 anos, eles começam a ter vergonha. Gente, isso é muito importante, entendeu? gente. O que você está falando é muito importante. O que eu falo, às vezes vai só a mãe, eu falo, na próxima consulta eu trago o pai. Porque quando o menino vê o pai, toma banho junto com o pai, vê o pai fazendo, e o pai faz, ensina, ele passa a fazer. E o mais importante, o menino, a partir de 3, 4 anos, ele tem que limpar o próprio pênis, ele tem que puxar a pele, lavar com água e sabão, tá? Existem tratamentos, né? A fimose, a maioria vai se resolver uma pomadinha famosa, que é a Postec, tá? E o que faz soltar o prepúcio do menino, além da higiene, são as ereções noturnas. Toda criança vai ter umas 6 ereções noturnas. Essas ereções que faz soltar a pele. Então, é importante que a criança durma pelo menos 8 horas. Isso, além de todo o desenvolvimento do sono que a criança precisa ter, também vai ajudar na resolução da fimose. O fato de ele dormir, que ele precisa ter as ereções noturnas. Entendeu? E assim, tem muita gente que fica angustiada com pele, essas coisas. É o ideal para operar fimose, né? Então qual é a idade ideal para operar fralda? A idade de operar fimose é quando sai da fralda. E eu falo particularmente quando a criança já começa a ajudar, uns 4, 5 anos. Mas a maioria, no meu consultório, a maioria diz só com higiene, água, sabão
ensinando ele a fazer, resolve. Existem as indicações absolutas de operar uma fimose na criança, né? Que é febre, com infecção urinária, ou se ele chegar aí saiu da fralda e realmente não sai nada, a pele está totalmente fechada. Essas precisam. Fora isso, não precisa angustiar. O pênis lá para 5, 6 anos, vai começar a soltar a pele, ensina a fazer higiene, que dá certo. Mas é fundamental botar a criança para fazer. Entendeu? Eu falo assim, muito antigamente, hoje graças a Deus nenhum pediatra mais faz isso, que botava o menino deitado na mesa, mandava o pai e a mãe segurar e arregaçava força. Isso não pode fazer, isso causa um trauma enorme no menino, ele não vai no médico, vai dizer, ninguém vai mexer. Isso quando você solta forçado a pele, ela gruda pior toda depois de novo. Nossa, terrível. E aí faz uma cicatriz terrível no pênis da criança. Então isso graças a Deus ninguém mais faz, né? Que seria puxar a força. E o mais importante, levar na consulta e a gente vai acompanhando, né? Normalmente não está tendo infecção urinária, começou a limpar o pênis do próprio menino, isso resolve. Então, ele fez 2 anos agora, né? E aí a gente começou a perceber que o excesso de pele estava muito grande. E mesmo quando ele tem as ereções dele, mamãe quer fazer xixi, não sai para fora, de jeito nenhum. O excesso de pele é grande. Mas ele consegue expor toda a glândula, não puxa? Não. Isso não expõe tanto, de repente agora... Aparece um pouquinho assim, mas não sai para fora. Uma coisa importante nos meninos e nos homens também, né, que a cada 10 quilos acima do peso ideal, o adulto, né, aí você faz a relação com a criança, ela perde aí 2, 3 centímetros do adulto de comprimento, porque está escondido na gordura. Então se o filho for gordinho, isso tudo está atrapalhando, porque ele não tem um excesso de pele, é que na verdade a gordura do pubis dele está empurrando a pele. Isso eu gosto muito para os pais e para o adulto quando chega em casa. Eu boto, empurro a gordura e falo, ó, o pênis está normal, tem que emagrecer. Não é excesso de pele, ele está gordinho. Então provavelmente ele é uma bolinha, né? não é excesso de pele, é porque a gordura do coxinho aqui, que a gente fala do pubis, ela empurra. No adulto eu mostro direto, às vezes para a esposa eu mostro, vem cá, ó, bota ele para emagrecer. Você está perdendo aqui, ó. Cada 10 quilos acima, são 2,5 a menos de capacidade de mostrar o pênis. Porque o pênis está lá, mas ele está escondido. Sim. Entendeu? Muito bom. Bom, mas então, para o adolescente, do caso, qual é a faixa etária para ele estar indo? Então, adolescente, eu falo a partir dos 10 anos. Tá? Uma coisa importante que se fala muito pouco, isso é uma coisa legal de falar também. O câncer de testículo, ele dá aos 10 aos 40 anos. Olha só. Tá? E do mesmo jeito que se fala nas propagandas aí que a mulher tem que fazer o autoexame, eu ensino para os meninos e os adultos, até os 40 anos, que tem que fazer o autoexame do testículo. Apesar de não ser tão comum, mas ele altera, né? Ele pode marcar que é um câncer de testículo. Sim. E ele começa um carocinho no testículo que não dói e vai crescendo. Então, isso eu falo para os pais, mas nossa doutor, mas ninguém nunca me falou que eu tenho que me examinar. Sim, o homem tem que se examinar. Né? Homens, tem que se examinar, viu? Prestem atenção. Eu tenho lá um folderzinho que eu coloco assim, até se você já palpou, para falar um linguajar mais tranquilo, você já palpou seus testículos hoje? E é um desenho pegando. Pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, no banho, ensaboado, eu ensino como é que se deve palpar os testículos. Porque, normalmente, mais uma vez, é a mulher que descobre o câncer de testículo no homem. Então tá lá nas intimidades, né? Aí pega no testículo do companheiro e fala, opa, tem uma coisa diferente. Tem uma coisa diferente. Não tá normal. Não tá normal. E aí realmente é diferente. Chega no consultório, tá com câncer de testículo, o tratamento, a maioria das vezes, é retirada do testículo. E se precisar de fazer radioquimioterapia, pode levar à infertilidade. E um diagnóstico precoce, vamos falar aí que o câncer de testículo dá 99% de cura. E a gente tem muito ainda também. Se perguntar para a maioria dos homens, eles não sabem palpar os testículos. Sim. Porque não passou na adolescência um médico que ensinasse eles a palpar o próprio testículo. Perfeito, doutor. E em relação à disfunção erétil? Isso. Disfunção erétil ela é multidisciplinar que a gente fala, né?
Eu falaria que hoje, no meu consultório, 50% é mais psicogênico. Às vezes é falta de autoestima, é nervoso, é ansiedade, entendeu? E normalmente a disfunção erétil a gente vai primeiro conversar com o paciente. Ela pode ser de origem orgânica, né? Que aí sim a gente vai medir a testosterona, os hormônios que regulam a testosterona. Uhum. E tem a parte psicológica que abaixo dos 40 anos, principalmente, abaixo dos 45, a maioria vai estar com hormônio bom, se ele não tiver nenhuma doença, né? Hoje, o que mais vai atrapalhar a disfunção erétil em homens com menos de 45 anos? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, né? Infelizmente hoje muita gente ainda fuma. E o diabetes. Faço muito diagnóstico de diabetes no consultório com um paciente que tem queixa de disfunção erétil, né? O diabetes é uma doença muito séria, ela é silenciosa, ela ataca a microcirculação do corpo, né? Causando aí cegueira, o pé diabético e a disfunção erétil também. Na parte hormonal do homem, que é muito importante falar, no homem não existe a andropausa. A mulher tem a menopausa, né? Ela para de menstruar, cai os hormônios, cai aqueles calores, aquilo tudo, e ela para de ovular. O homem não. No homem existe uma coisa que a gente chama hoje que é o distúrbio androgênico, o envelhecimento masculino. Então, a testosterona a partir dos 45, 50... Que não é andropausa. Não é andropausa. Ela vai caindo gradativamente. Uhum. Porque a andropausa, no caso, o homem sentir o calor, é a mesma coisa da menopausa. E o homem não sente isso. Não sente. Não sente nada disso. Falando que está sentindo, mas tu vai ver, ele deu, todo homem está cansado, está estressado, né? Pode dar uma falhada. E aí ele já chega achando que vai falhar de novo, já começa a sentir calor, já acha que a teste está ruim. A gente faz todos os exames que estão normais, né? A gente fala, calma, não existe andropausa. Muito difícil conseguir um homem os 45 ou 50 com a testosterona baixa. E aí eu volto a dizer da qualidade de vida, do sono. O sono é importante para o menino e é importante para o homem. As ereções noturnas, ele continua tendo na fase adulta. Uhum. E ela que faz como se fosse uma oxigenação e mantém uma boa circulação no pênis. Então, homens que não dormem 8 horas por dia, e aí tem os que trabalham à noite, tem os que ficam na internet, perdem sono, tem a ansiedade, o estresse, e aí chega no meu consultório realmente com a disfunção erétil, com a testosterona normal, e eu vou perguntar, ele dorme 3 horas por dia, 4 horas por dia. Então é importante ter uma boa noite de sono. Você precisa dormir. Aí para o homem é muito interessante que eles falam da ereção de manhã com a vontade de ir ao banheiro, né? Ereção com micção, né? O homem fala um termo mais chulo, mas o homem acorda de manhã com o pênis ereto, não é porque a bexiga está cheia com a vontade de urinar, é porque ele dormiu o suficiente para fazer um pico de testosterona matinal e ter uma ereção. Olha que interessante. Entendeu? Então isso, quando o homem tem ereção de manhã, significa que ele dormiu bem e que ele está saudável. Entendi. Quando ele passa de perder a ereção de manhã, a primeira coisa tem que ver como é que está o sono. O sono mantém a testosterona no limite, porque a gente faz picos de testosterona dormindo. Então um homem que está obeso, que dorme por trabalho e outras coisas, e uma coisa muito comum que é a apneia do sono, hoje em dia a gente tem que tratar. Sim. Que a apneia do sono, além de causar hipertensão e outras coisas na saúde, ela também vai atrapalhar na ereção. E aí um homem chega no meu consultório, obeso, com apneia do sono, fumando, com a testosterona baixa. Diabético. E já acha que vai dar testosterona e vai ficar bom. Eu falo, vou te dar testosterona e vai continuar ruim. Eu preciso que você durma, eu preciso que você emagreça, entendeu? E hoje a vida é muito difícil. Muitas pessoas dormem menos do que 8 horas e não dormem bem. Então, hoje o vilão é o celular. Você chega em casa, era para estar dormindo 10 horas, pega o celular, vai dormir 1 hora da manhã. Sim. Então eu falo para os homens e para os meninos também, larga o celular. Você tem que dormir 8 horas. Entendeu? De 6 a 8, idealmente 8. E você fica agitado, né? Quando você está vendo o celular, você fica ansioso, fica vendo mensagem, fica vendo, né, vídeos e tal. Então aquilo lá te estimula, não te acalma. E aí voltando. Aí quando que a gente vai repor a testosterona para o homem? Uma vez que tratou todas essas causas, né? Ele está dormindo bem, ele está com diabetes controlado, ele não está diabético, ele está com diabetes controlado. Aí a gente vai analisar os hormônios. Os principais que a gente analisa é a testosterona, principalmente a parte biodisponível, né, que tem uma calculadora aqui de calcula, e
os hormônios que regulam a testosterona, que são os hormônios liberados pela hipófise, né, que é o FSH e o LH. Quando a gente pega um homem que tem sintoma de estar com a testosterona baixa, realmente ela está baixa e o FSH e o LH está subindo, esse homem sim vai se beneficiar com a reposição. Tá? E aí tem, doutor, eu quero passar só um gelzinho, depois vai. Eu falo, cara, a reposição, para começar, começou a repor, vai repor para sempre. Então, idealmente, lá para 55, 60 anos. E o que acontece quando o homem repõe os hormônios? Isso. Aí vamos falar o que bate no meu consultório hoje. Quando você começa a repor a testosterona, e hoje está na moda, eu pego às vezes vai fazer implante dentário. Aí faz testosterona para melhorar a parte óssea, mas não explica. Que uma vez que você repõe a testosterona, esses dois hormônios, que é o FSH e o LH, que são hormônios da hipófise, eles ligam o cérebro ao testículo. Então, o que o cérebro está pensando? A testosterona está boa, a gente mantém os hormônios que estimulam o testículo num nível bom. A testosterona subiu muito, que é o gel, a injeção, essas coisas, o cérebro vai pensar, opa, esse testículo não está precisando de ajuda. E ele para de estimular o testículo. E aí o que acontece? O testículo vai atrofiar. E o espermograma vai zerar. Nem sempre a gente consegue reverter isso, né? Quando a gente repõe, precisa mesmo repor, tem lá, vai ver muito o pessoal falar do ciclo, da reposição pós-ciclo. E essa é a parte mais, digamos, o pessoal da academia, e tem o pessoal que... A gente vai falar sobre isso também. Tem os fisiculturistas, por exemplo, eles têm que tomar, eles são competidores, mas eles estão acompanhados com um médico, um nutrólogo, eles têm toda uma orientação para aquilo. Sim. O que eu pego hoje no consultório é o homem que está tomando a testosterona, porque o amigo do amigo está dando e ele está tomando também. A testosterona, ela vai deixar o homem bem, né? Ela faz o homem ficar mais bem disposto, melhora tudo. Melhora a libido. Melhora tudo, mas é doping, né? Se pudesse dar, eu ia falar, os jogadores de futebol estavam usando, os atletas nas Olimpíadas, o que acontece? Pega um jogador tomando testosterona, ele vai ser expulso do campeonato, né? Ele está dopado, então é doping. Então você se sente melhor, mas na frente você paga. O principal hoje que paga na reposição é a questão da fertilidade. Uma vez que atrofia o testículo, o homem que está usando a testosterona em 1 ano, sem acompanhamento, a gente não consegue, às vezes, botar esse testículo para funcionar de novo. Esse homem vai ficar estéril. Vai tomar testosterona para sempre. Então hoje, pensando em reposição hormonal, a primeira coisa que o homem tem que ter em mente é: já tenho meus filhos? Vou ter mais filhos? Não vou. Quero ter filho. É isso que eu ia te perguntar, como é que fica isso na vasectomia? Não, na vasectomia não tem muito a ver. Não? Não. A vasectomia, digamos assim, nos animais cortam os testículos, né? Sim. No homem a gente corta só o ductozinho que leva o espermatozoide. Então a vasectomia não altera em nada a parte hormonal. Entendi. Entendeu? Eu falo assim, nas horas associar muito, digamos que a gente só fecha a água da rua. Entendeu? Mas o restante está entrando na casa. Então, a parte hormonal está indo, só não vai ter espermatozoide. Perfeito. Perfeito. E aí, vamos supor, tem um homem realmente, ele precisa tomar testosterona por alguns motivos. Eu falo, então congela o sêmen. Vai no lugar, congela o seu sêmen e aí toma testosterona. Aí quando tiver filho, vai numa clínica de fertilidade e faz um bebê de proveito. Agora, o que acontece às vezes é que ninguém fala que o homem pode ficar estéril, ele casa e aí chega com o espermograma sem espermatozoide e nem sempre a gente consegue reverter. Então, por exemplo, o homem que já teve os seus filhos, mais ou menos um homem de 40 a 60 anos, aí é indicado a testosterona. Sim, na verdade a indicação médica é só se ele tiver sintoma e tiver uma coisa, é um termo difícil de falar, mas a gente fala de hipogonadismo hipogonadotrófico. Ou hipogonadismo hipergonadotrófico. O que seria? O hipogonadismo significa que a testa está baixa. Isso é detectado através do exame de sangue? De sangue, isso. Tá. E o gonadotrófico é o cérebro. Então, se ele está com a testosterona baixa e o cérebro está hiperestimulando e mesmo assim a testa está baixa, significa que o testículo dele está envelhecendo. E ele precisa. O cérebro está chamando e o testículo não responde. Essa é uma indicação mais correta que eu falaria. Né? Que realmente o testículo está envelhecendo. Esse é o homem que está envelhecendo o testículo, ele precisa do hormônio. Sim. Né? E quando ele começa a tomar, ele toma direto? Ele tem que tomar a vida inteira? Nesse caso, ele vai tomar para sempre. Para sempre, a vida inteira. Vai ser saudável para ele, inclusive. Tá.
Quando você está com a testosterona baixa por uma doença do envelhecimento masculino, a reposição vai melhorar a parte cardíaca, vai melhorar peso, vai melhorar a insulina, vai melhorar tudo. Então, tem que repor. Vai melhorar o osso, vai evitar a osteoporose. Então, esse homem que tem falência das gônadas, dos testículos, com hiperestímulo cerebral, quer dizer, o testículo envelheceu, esse homem vai tomar para sempre e ele tem benefício. Um homem que tem uma falência das gônadas, são os testículos, com o cérebro não estimulando, a gente tem que investigar por que o cérebro não está estimulando. A causa mais comum vai ser o uso externo de testosterona. E ele está usando de forma errada, a gente corrige. Entendeu? E existe aquele homem que quer ficar muito viril. E aí a gente tem que explicar os prós e os contras, né? Uma vez que você começar a repor, você vai ter que ir no urologista eu falo que tem que ir a cada 3 meses, que é a reposição que eu faço, né? E aí vai ter que sempre acompanhar o hemograma para ver se não sobe muito as células, né? Tem que acompanhar sempre a função hepática, né? E tem que ter uma vida saudável, né? Não adianta você ficar repondo. E essa reposição é através de gel, comprimido, chip, como é feito no homem? Como funciona hoje, né? Essa aí eu sigo os guidelines e um pouco a minha opinião. Hoje, para mim, uma reposição que eu mais uso é a testosterona de liberação lenta. Então, em vez de tomar uma injeção a cada 7 dias ou 10 dias, que é o mais barato, é o que mais usa, existe uma injeção, que é um Decato, que é a cada 10 ou 12 semanas. Então, é uma injeção a cada 12 semanas. Fica bem fácil de repor. Então, infelizmente, essa injeção é cara. Existe a reposição hoje. E isso não tem no SUS, não é disponível no sistema público? No SUS, infelizmente, não tem. Tá. Raros casos de menino que precisa de testosterona, acho que entra na justiça. Não sei como é que está essa parte de judicialização, mas assim, para o dia a dia, no homem, o SUS, infelizmente, o SUS está faltando remédio de pressão alta, pressão de diabetes. Então, da testosterona não vai ter mesmo. Né? Hoje, o que mais simula o natural do homem é o gel. Então, o gel sim é uma reposição extremamente fisiológica. Só que, digamos assim, eu falo que um termo assim é muito chato. Né? Se você esquece de tomar comprimido, imagina todo dia de manhã você tem que passar, o homem vai passar o gel aqui ou na barriga. Normalmente, se tiver repondo uma dose, tem que passar nesse braço, passar nesse, esperar secar, não pode botar a roupa, não pode abraçar a criança, né? Porque senão você passa a testosterona no seu filho. Né? Não pode abraçar a esposa, que de repente vai começar a ter um bigode. Mas hoje o que eu falo mais fisiológico seria o gel e o injetável. O oral não é recomendável, porque fica muito tóxico para o fígado, porque ela passa pelo fígado para depois cair na corrente sanguínea. E existe os chips, né? O chip tem tudo quanto é jeito, né? Tem e tem o chip com testosterona, mas normalmente em homens a gente repõe ou com gel ou com injetável. Certo. Entendeu? O gel agora tem algumas marcas boas que estão trazendo uma concentração menos e que seca rápido. Certo. Então eu acho que é uma. Se eu precisasse fosse repor, eu acho que é cada homem. Eu preferia uma injeção a cada 3 meses. Aí, você não precisa ficar se preocupando de passar o gel todo dia. Sim. Entendeu? Mas tem homens que não tem pavor de injeção, enfim. Aí cada um usa o gel. E tem o chip, né? Perfeito. E o chip também, quanto tempo ele dura? Aí vai depender, mas assim, pro homem, né? Tem da mulher, não entendo muito. Mas a parte do homem também vai durar aí 3, 4 meses. 3, 4 meses. É o mesmo da mulher. A mulher também é 3 ou 4 meses. Vai ser igual a injeção. O que eu falo hoje é assim, que o chip e a injeção, a gente fala, não vou falar marca aqui, mas assim, a injeção hoje custa aí 700, 800 reais. O chip é mais caro. Eu ofereço os dois. Mas o efeito é mau, e vai durar 3 meses, entendeu? Sim. E aí o chip é um componente de hormônios ou é só testosterona? O que eu faço é mais só testosterona. Na mulher tem mais coisas, né? Tem mais coisa, tá. Mas no homem é só testosterona. Tem uns que botam outras coisas, mas assim, não é uma reposição hormonal. Aí já é aquela medicina da longevidade. Sei. Que tudo é muito off-label, né? Então assim, não pegar, ver um artigo, um guideline, né? Sim. Então, eu hoje, no meu consultório, sou muito técnico. Eu sigo o guideline europeu, o guideline americano e o brasileiro. Os chips ainda não estão no guideline de uma forma legal. Então eu não prescrevo tanto, porque eu acho que a medicina toda ela muda.
Sim. E agora já estavam querendo dizer de novo que não era para fazer PSA, mas eu acho que foi um erro da mídia. Então, eu acho que essa reposição com o chip, essas coisas, tem muita coisa que vai aparecer de novo, tá na moda aí, né? Tinha uns remédios para emagrecer, né? Tinha uma injeção que tu tinha que tomar todo dia, aí inventaram uma injeção para emagrecer, que é uma vez por semana, agora já tem uma mais potente ainda. Então a parte masculina também está mudando. Eu acho que no ano que vem, no próximo Novembro Azul, já vai estar diferente, Sim. Falar, provavelmente. Com certeza. Doutor, em relação ao pessoal que treina, né? Diz que se toma bomba, tem aí um mito, né, que deixa o homem broxa? Na verdade, como o homem vai ficar broxa? É o que eu te falei. Eu ia falar muito assim, antiga. Vamos lá dos anos 80, no ano 90, o pessoal falava, tem bomba aqui, mas o pavio ficou curtinho. Essa é boa. O que acontece? Se não repor de forma correta, o testículo vai atrofiar. Ficou famoso uma época aí, tinha um lutador de Vale Tudo, um excelente lutador, que ele começou a ser impedido de lutar, porque a testosterona dele era muito alta. Ele precisava repor por indicação médica. O que aconteceu com esse lutador? Ele usou tanta testosterona que atrofiou o testículo. Uma vez que atrofia esse testículo, você não consegue reverter a atrofia do testículo, você vai ter que tomar pro resto da vida a testosterona. Não tem jeito. Senão vai fazer mal, vai infartar, vai ter diabetes, vai engordar, vai perder massa tanto muscular como óssea. Então esse homem precisa. Então, o que eu falo, se for repor, vai no profissional habilitado, né? E aí, quando bem reposto, ele não vai ficar impotente, vai ficar broxa. O máximo que vai acontecer, ele vai ficar estéril, entendeu? Mas uma vez tomando testosterona, mantendo nos níveis fisiológicos, ele vai ficar bem. E eu tenho uns amigos que repõem testosterona, essas coisas, e eu falando desse tema da vida saudável, eu peguei esses dias, eu tirei foto e mandei pro meu amigo, um velhinho de 75 anos, que tem uma chacrinha em Camapuã. E ele chegou com uma esposa, os exames dele todos bons, e ele transava 2 vezes por dia. 2 vezes por dia? Por 75 anos. Nossa. E aí, por que eu comecei a perguntar essas coisas? Porque é uma coisa que eu muito acredito. Eu perguntei pra ele, eu olhei a testosterona dele, né? No laboratório lá que ele fez o exame de sangue, a teste normal era de 200 a 900. Ele estava em 1.200. Acima da faixa da idade. Com 75 anos. 75 anos. Eu olhei pra ele e falei, sem nunca ter reposto testosterona. Ele não tá repondo, né? Não é possível. Aí eu perguntei, ele falou, não, doutor, vida saudável. O que é a vida saudável dele? Ele dorme e acorda, vai dormir 6 horas da noite, acorda 4 horas da manhã, tem a vida sem estresse nenhum, lá no sítiozinho dele. A preocupação dele é cuidar do sítiozinho, que ele tá feliz lá. E super saudável, colesterol normal, testosterona. E eu pego hoje meninos, não, pego homens, né, de 45 às vezes, que a teste lá embaixo. Aí eu vou ver o cara não dorme nada, tá estressado, tá com conta. E 3 filhos, colégio caro. Né? E aí tu vai conversando toda essa parte de... Eu peguei esses dias um professor de autoescola, mas todo estressado, a testosterona dele tá lá embaixo. Eu falei, a primeira coisa, eu preciso que você... Se você não melhorar o seu jeito que você está lidando a sua com a vida. Eu posso até te dar uma testosterona, vai te fazer bem, você está precisando. Mas assim, você tem que mudar. Sim. Porque muita gente acha que a testosterona faz um milagre. Ela, quando bem indicada, ela faz muito bem. Mas ela não faz milagre. Eu sinto muito bem, irmão. Meu irmão uma vez... Hoje, vamos ver, você vai lá, os benefícios da testosterona. Melhora a vida, vai emagrecer. E indicação, você vai estar triste, ganhando peso, desanimado. Aí eu olhei meu irmão estava, vamos falar, com IMC, deve estar com 118 quilos, então um IMC de 40, 0 de exercício, professor universitário altamente estressado. Nossa. E ele falou, eu estou vendo aqui, eu tenho indicação, você vai me passar testosterona, eu estou com todos os sintomas. Eu falei, cara, vamos medir sua teste, mas o teu problema é, você precisa até melhorar a sua teste, mas existem formas naturais de subir a testosterona, acho que é atividade física, assim, ajuda muito. Dormir, alimentação. E terapia, né, doutor? Em falar nisso, eu tinha que falar com o senhor pra gente fazer uma parceria. Esses homens nervosos, estressados, irritados, o senhor tem que mandar lá pra Psique Leve. Mas agora vamos mandar, mas eu mando. Eu mando muito.
geralmente os que têm, a gente pode falar mais pra frente, a ejaculação precoce. Sim. Eu falaria que hoje ela 90% é ansiedade. Sim. A gente dá o remédio, melhora a ejaculação precoce. Mas aí eu falo, para você ficar curado, você tem que fazer terapia. Você vai tomar aqui esse remedinho que não é barato pro resto da sua vida, você com 20 anos, ou vai fazer terapia e a terapia vai te curar. Isso. Então hoje eu falo isso muito também. E é difícil encontrar hoje, e os que têm estão com a agenda muito cheia, que são os sexólogos, né? Sim. É o psicólogo que está ligado realmente para falar com a sexualidade. E aí sim, uma vez curou a ansiedade, curou a ejaculação precoce. Sim. Mas lá na clínica, doutora, o senhor pode encaminhar pra gente, tá? No pessoal que está escutando a gente, no telefone 992485388, a gente está disponível ali para atender esses casos. Pode deixar, isso eu falo. E é muito comum. Eu brincava muito que eu fiz minha formação no Rio de Janeiro, né? Lá tinha uma empresa que não tinha urologista, ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. E essa empresa, ela fazia propaganda justamente de disfunção erétil e ejaculação precoce. E isso faz o homem procurar, né? Sim. Isso o homem vai sozinho. Se ele estiver solteiro, aí que ele vai mesmo. Que é ejaculação precoce e disfunção erétil. E aí passava, eu achava interessante, que a gente ficava, a gente passava no jornal das 7 da manhã, que pega o cara estressado, toma um café, no almoço e no jantar. E aí uma vez eu conversei com um médico que trabalhava e ele falava que nesse horário o telefone não parava, tinha que deixar uns 20 atendentes. Só que eles só davam remédio, ninguém dava terapia para curar. Sim. Porque quer que fique tomando remédio. Então hoje eu falo, ejaculação precoce tem cura, e é com terapia. Sim. O remédio ajuda muito, Sim. só que para curar Sim. é a terapia. Sim. E dá para fazer uma reprogramação mental também, né? Porque o cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginário, então faz ele passar pelo processo sem estar no processo. Quando ele vai para o processo, ele já se sente mais seguro. Sim, e é muito, não sei, para a mulher, a gente é um pouco machista, mas o homem tem isso um pouco. A mulher pode até falhar, mas às vezes o homem não percebe ou vida de série. O homem falha mesmo, né? E se ele achar é visível, que vai, né? É palpável. E se ele achar que vai falhar de novo, ele nem sobe. Sim. Porque ele já está com medo de falhar. Sim. E aí começa a fugir da parceira e começa a ter uma série de problemas. E aí chega no consultório e fala que está impotente. E aí, a maioria que chega falando que é impotente, 50% é ejaculação precoce. Sim. Eu falo, não tá ejaculação. E que sofrimento, né? Sim. Porque para o homem é virilidade. Ele chega e fala, mas doutor, eu tomo Viagra, eu tomo a Tadalafila, que está na moda aí. E isso que eu ia falar também sobre ela. É um estimulante? A Tadalafila é um remédio seguro, tá? Tanto a sildenafila, foi o Viagra primeiro, né? Aí a gente tem a Tadalafila e tem mais uns outros 3, né? Mas assim, a Tadalafila, quando vem indicada, ela é extremamente segura. E tem paciente que chega lá, eu tenho 2 níveis de paciente. Eu tenho de 20 anos que fala que está tomando Tadalafila, eu falo que você precisa. Mas assim, fazer mal de saúde é um remédio seguro, não vai fazer mal. Tá? A Tadalafila você não precisa, você vai ter uma dependência psicológica. Sim, aí, justamente. É. E pode causar algum transtorno físico, será que não? Também? Nem tanto, mas psicológico sim. Sim, né? Entendeu? Que aí ele vai associar, né? Um dia que ele não toma, ele acha que não vai É funcionar. verdade. E ele não funciona. E aí não funciona, verdade. Entendeu? Porque assim, melhora o desempenho, melhor, mas não precisa. Se ele Sim. estiver bem de saúde, não precisa. Agora, um homem de 50 anos para frente, ele também vai precisar da Tadalafila. E aí eu tenho outro perfil, que o cara fala, mas doutor, eu tenho 50 anos, eu não quero tomar esse remédio. Você me deu outra coisa. Eu falo, mas rapaz, o remédio foi inventado para isso. Com 50 anos, não, mas vou ter que tomar escondido da minha mulher. Tem mulher que acha que eu está roubando tomando Tadalafila. Ela fala, não, tem que falar para tua esposa que eu mandei você tomar. É para melhorar a vida do casal, você não está roubando. Né? Do mesmo jeito que a mulher vai precisar repor hormônio ou não, o homem, se ele estiver saudável e estiver tendo uma disfunção erétil aí aos 50, 60, e ele responde para a Tadalafila, o tratamento é esse. Sim. Tá? E também a Tadalafila, saiu um estudo que ficou meio viés para a academia, mas faz um pouco de sentido, ela é um vasodilatador, ela melhora. Eu também eu fiquei chocada, tinha 3 caixas uma do lado da outra. Eu falei, Então, jogaram na rua, eu falei, não, é possível. Que isso, gente? O povo já fez até música. Sim, então a Tadalafila, eu acho, para academia ainda não está fechado, mas ela pode sim ajudar, né? Só tem os efeitos colaterais que alguns homens têm, né? A Tadalafila vai dar dor muscular, que é muito homem que ela vai dilatar
Isso. os vasos dilatadores, né? E vai ajudar a circulação. circulação. E vai fazer com que ele se músculo. Sim, só que tem alguns homens que vão ter os efeitos colaterais, que está na bula. Um dos efeitos colaterais é dor muscular. Então, Dor muscular. Isso, dor nas pernas, dor lombar. Tem muito homem que vai ter refluxo, então ficar tendo refluxo. Então, assim, indicar só para academia, eu falaria que isso ainda está em estudo, mas não faz mal. Tá. E a tadalafila, que foi grande jogada quando inventaram ela, isso é provado cientificamente para próstatas menores de 40, 50 gramas, ela também trata a próstata. Certo. Que era jogada quando inventou, falava, são 2 coelhos com uma paulada só. Você trata a ereção e trata a próstata. Sim. Então, assim, um homem que está precisando, não tem nem sintoma, tanto sintoma urinário, mas ele está precisando de uma tadalafila e ele está com 50 anos, eu falo, toma, não é vergonha, pode falar com o que você está tomando. Uhum. E fala que está tratando sua próstata também. Sim. Entendeu? E vamos cuidar do resto, né? Pode tomar tadalafila, está com a glicose 200, 300. Pode tomar tadalafila, está com colesterol, triglicerídeo 500. Uhum. Mas se tudo estiver bom, a tadalafila ela entra para ajudar. Ela veio para ficar, uma droga segura. E aí para os homens e para os médicos de porta, de emergência, eu como urologista sim falo isso também. Qual a contraindicação dos remédios todos da ereção? Se o paciente tem Isso é angina, importante, gente. Isso é importante. né? Tem muita gente que fala, eu vou prescrever com um velho de 60 anos. Ela fala, toma tadalafila, faz o teste. Não, doutor, meu amigo tomou e morreu, não vou tomar isso não, tem medo. Né? O jovem toma sem medo, o idoso tem medo de morrer. É a adrenalina. Aí eu falo, provavelmente ele infartou, isso eu falo muito no sexo, principalmente para os homens acima de 50. O sexo é uma maratona, é um exercício físico de alta intensidade. Sim. Entendeu? Você não pode estar sedentário, mesmo que você esteja em fome. Você não pode estar Se só um beijo já queima não sei quantas mil calorias, mas... Você não pode estar sedentário, quer atrasar 30 minutos, não vai conseguir. E aí, você está solteiro, né? Vamos supor que saiu com uma pessoa mais jovem, tomou tadalafila e foi, saiu com essa pessoa aí, e aí você infarta. Mas você infartou não foi a tadalafila, foi porque você está sedentário e foi fazendo uma atividade física de alta Intensa. intensidade. Aham. E se esforçou no seu corpo, né? Sim. Ficou muito famoso um tempo aí, um menino jovem que estava treinando corrida e ele morreu na corrida. Por quê? A corrida, se você não está preparado, se você fizesse esgotar o seu corpo, você pode morrer da corrida. Ele não tá fazendo TAF, né? Não, teve TAF e teve um preparador físico, tipo um crossfit, alguma coisa assim. Falou que o menino morreu, porque o garoto não tinha treino nenhum, ele estava botando o cara para correr uma hora e meia. Ele não tem preparo. Aham. E aí, tá na mídia, tem que fazer, então não é assim. E aí o que eu falo assim, é uma droga segura, normalmente a pessoa infartou, não foi a tadalafila, foi diabetes, obesidade, cigarro, outras coisas que pode ter usado junto com a tadalafila. E o mais importante, se você está usando a tadalafila e você tem uma dor precordial, né, uma suspeita que você está infartando, você tem que falar para o médico que vai te atender com a dor torácica que você está tomando o remédio. Uhum. E aí o médico da porta tem que perguntar também, que às vezes na correria você não pergunta. Uhum. E aí, se você não perguntar, o paciente não fala. Sim. E a gente tem a sildenafila, por quê? Quando um dos tratamentos da síndrome coronariana aguda é vasodilatar as coronárias. São os nitratos, monocordil, isordil e o tridil, auxílio venoso. Esses remédios eles são contraindicados se o paciente estiver usando qualquer medicamento para ereção. Se você fizer, tem risco de vida, a pessoa pode morrer, porque associa a vasodilatação no coração com a tadalafila e a pressão, o paciente choca na tua frente, a pressão zero. E aí, hoje eu falo muito que tem que falar. Nem fale no ouvido do médico, está tomando desconto da mulher, chega no médico e fala, eu tomo tadalafila. Por quê? A sildenafila, você só pode fazer o nitrato depois de 8 horas da última dose. E a tadalafila, se eu não me engano, é 36 horas depois que você vai poder tomar. Forte, porque ela dura mais tempo, diz que não tem os benefícios da tadalafila. Então tem que avisar para o médico da emergência. Qual remédio você usa? Você fala, qual remédio você usa? Eu tomo remédio para pressão, tomo para diabetes, aí não fala que está tomando tadalafila. Tem que falar. Porque o médico não é divino, nem sempre o médico vai perguntar. Isso é fundamental. Não faz mal o remédio, quando bem indicado, pode tomar. Vai ter que falar, principalmente para a doutora Nayana.
a tadalafila não causa infarto, mas se você estiver infartando, você tem que falar que toma. Porque existem outras medicações que vão tratar a dor torácica. Que não dá para fazer a combinação. E que você vai tratar também. Então eu não vou tomar tadalafila, porque se infartar não vai ter remédio para mim. Não, tem, né? Não, tem, mas remédio. específico. Você só não vai tomar o nitrato. Sim. Entendeu? No arsenal que o médico vai usar para você, ele vai falar, ou ele vai usar o nitrato em você, sabendo que pode ter um efeito colateral, e ele já vai estar preparado para combater o efeito colateral, que é a hipotensão. Sim. Né? Se associar ao nitrato. E alguns pacientes que têm angina, que fazem uso desse remédio, esses, infelizmente, não podem tomar mesmo. É a contraindicação absoluta de qualquer remédio para ereção, é o paciente tomar remédio para angina, que é a classe dos nitratos. Né? Isso realmente, aí a gente vai para outra questão. Né? Vocês homens têm. Ainda existe a injeção no pênis, que causa uma ereção física, e existe a prótese peniana, quando bem indicada, o paciente fica feliz também. Doutor, eu vou botar uma prótese. A mulher bota silicone, o homem bota silicone no pênis. Entendeu? Só a diferença é que hoje a prótese, digamos, mais fisiológica. Mas aí fica aparente que ele fez a prótese. Não, se ele botar a inflável, prótese inflável, que todo mundo sabe que é a da bombinha, não dá pra ver, fica bem natural. Não dá pra saber que o homem tem uma prótese. A não ser que na hora das carícias a bombinha fica entre os testículos. Aí às vezes vai ter que ter um negocinho diferente ali, mas ela fica bem discreta, a inflável. Só que hoje o inflável é o preço de um carro médio, ela é cara. Mas aí a gente brinca, beleza. Se você quer ter um carrão e não está funcionando, é melhor usar um carrinho e paga a prótese. Né? Tem que ver o que é mais importante, o que compensa mais. É verdade. Qual prazer que é mais gostoso? E tem a prótese semirrígida, que é a que tem no SUS, essa sim. Ela é semirrígida, então realmente o pênis fica em um estado de ereção contínua. Mas para o paciente que já tentou oral, já tentou injetável, e para ele é importante ainda ter relação, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes eu falo muito, agora ou é prótese ou acabou. Eu passei na doutor, estou com 80 anos, eu acho que eu estou satisfeito. Outros não, falam, não, estou com 80, eu quero continuar. Minha esposa tem 40, E aí a gente faz, e a prótese, para quem não tem ereção nenhuma, é melhor uma semirrígida do que nada. Mas aí tem todos os cuidados. E fica sensível tudo. A parte do orgasmo da sensibilidade é a mesma. É a mesma. É para a mama. Fica na sensibilidade igual? Sim. Então a gente bota dentro do pênis, a sensibilidade em volta fica igual. Entendi. A diferença é que ele tem uma ereção que ele controla. Ele pode passar na semirrígida, ele fica para sempre ereto. Entendeu? Só que, eu falo assim. Vida de adolescente. Só que a semirrígida, como vai ficar sempre ereto, a gente não pode botar. Qualquer roupa também, né? Pode botar qualquer roupa. Eu brincava muito no Rio. Se você vai andar de trem, né? Todo mundo junto. No Rio tem um trem feminino, né? Tem. Esse homem não entra, senão vai preso. Mas tem um vagão que não é o feminino. Então eu falava para os pacientes, anda com a carteirinha, que você tem uma prótese. Que até você explicar, dependendo, você já apanhou. É verdade. Verdade. Entendeu? Então eu falava, anda com a carteirinha. E claro, né? Também. Não, e também tem que ter noção onde ele vai. Tem que ter noção, né? É verdade. Você também pode usar desculpa na próxima. Então, o que eu falo, tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso. Você não vai entrar num vagão muito cheio, digamos, fala muito de trem aqui, não tem, vai fazer. Não vai ficar atrás de uma mulher se ele usa uma prótese, tenta ficar atrás de um homem, né? Ou de lado, vai tentar fazer um jeito para ninguém sentir que tem um negócio duro encostando nele, né? Verdade. Entendeu? Mas anda falando que tem. Eu tenho várias histórias de prótese que quem não conhece, paciente na UTI, né? Eu já peguei um paciente, não vou lá naquele paciente não. Mas por que não? Porque sempre que eu vou lá, doutor, ele está assanhado. Aí, o visão do urologista, né? Eu que fiz um pouco de UTI no Covid, trabalhei infelizmente de novo, UTI foi uma catástrofe pandêmica, né? Então todos os médicos foram dar para o UTI que precisava ajudar, né? Então, eu com o médico falava, peraí, vamos ver se ele não tem uma prótese, porque eu já cheguei na enfermagem não quer dar banho no paciente porque ele está assanhado. Eu falava, não, olha, ele tem uma prótese, ele não está assanhado, não. Eu queria uma prótese semirrígida. Desespero, né?
Então, tem as duas. Às vezes também está certo também, então tem que ver. Mas, então, a gente como médico, a gente fala brincando, mas é sério. E, digamos assim, quando saudável, o sexo, ele é para ter mesmo, ele faz bem. Mas sempre de forma saudável e segura. Sim. Eu tenho muitos casais que vão até os 80 e tem uns que falam, doutor, eu já tenho meus netos, tá bom, né? É engraçado, né? Eu achava que não era, que eu falava, não é possível. Ontem eu fiquei indignada. Falei, tem eu estava assistindo aquela série que chama Vai o que tá escrito, da Globo, que conta a história dos bicheiros mais antigos do Rio de Janeiro, né? Aí apareceu um tal de peruinha. A hora que eu vi a cabeça do homem, branca, parece uma neve. Aí o Bial pegou e falou assim, não, é que ele tem 92 anos e não sei o quê. O homem dá um colo, gente. Não é possível. E eu não preciso tomar nada, que não sei o quê. E ele falando, né? Aí eu falei, não é real isso não. Aí ele falou assim, aí foi falando do estilo de vida dele, né? E agora fez sentido. Ele falou assim, eu não me preocupo com nada, eu gosto de fazer o bem para as pessoas. E eu não me preocupo com nada, É eu por gosto de aí. viver a vida. Se você passa na rua, você não vê que o cara tem dinheiro, porque ele anda de chinelo, de bermuda, ele não tá nem aí pra vida, entendeu? Ele já teve mais de 100 mulheres. Sim. Tem alguns homens que conseguem ter a qualidade de vida assim, né? Claro que é uma vantagem dele também, que deve ficar com a testa boa e tal. Mas eu falo, sempre tive dúvida, eu cito esse senhorzinho. Eu tinha um na minha formação acadêmica, que eu estava rodando na ginecologia, com uma mulher que era na reposição. E aí a gente senta, né? E aí a queixa dela é que ela não aguentava o marido. E aí todas as mulheres com inveja. Porque ela falou que o marido transava com ela 3 vezes todo dia. Todo dia. E aí eu, depois de urologista, falei, cara, é isso. É a qualidade de vida. O que o marido dela fazia? Ele era mecânico. E a oficina era na casa. Então a oficina era embaixo e ele morava em cima. E ele era feliz da vida em ser mecânico, super realizado. Ganhava o dinheiro dele, não pegava ônibus para trabalhar, nem trânsito. O trabalho era o melhor possível dentro da casa dele, a mulher que ele desejava estava ali. Então ele acordava dormia bem, ele acordava de manhã, namorado. Na hora do almoço ele falava, enquanto eu vou dar aqui 2 horinhas para os funcionários, vamos de novo. E antes de dormir também. E ela, ele está tomando alguma coisa. Não era estilo de vida, o estilo de vida dele. Claro que tem a genética, que também dele era boa, mas o principal é o estilo de vida, não tinha estresse. E além disso, né, doutor, é aquela coisa também da satisfação da pessoa, né? Ela se contentar com aquilo, ela ser feliz com aquilo que ela tem. Porque hoje em dia o mundo está tão doido que a gente não se contenta com o que tem. Então busca e nunca acaba. Isso é uma coisa que hoje a gente vê aqui. Antigamente você não via que fulano tinha um carrão, que fulano estava viajando para Cancún. Você vivia o seu mêsinho. Sim. Era a vida desse cara. Porque, cara, ele devia ter um Chevette, né? Ele foi lá em 1990 e pouco, então ele devia ter um Chevette. Não queria ter um iate, não queria ter uma Eliandra. Entendeu? Estava feliz da vida, onde ele morava. Entendeu? Tinha a mulher que ele desejava. A vida dele estava ótima. Tava ótimo. O que é? Vai querer mais o que é? Hoje não. Hoje, infelizmente, a gente conhece mais coisas, deseja mais coisas. E aí você tem que saber o seu limite. Saber lidar, né, com isso, né? E saber o seu limite. Isso é um verdade. grande segredo futuro para os nossos filhos, né? Hoje a gente, celular, as mídias, tudo cresceu, foi muito rápido, né? Hoje, eu falo, vou proibir meu filho de mexer em celular. Não pode proibir, senão ele vai ser uma alienado. Sim. Tem que controlar. E é difícil. E aí tu fala, como é que minha mãe fazia comigo? Não tinha como. Né? A gente não tinha. Então, isso vai impactar em tudo, né? Então, você que trabalha aí nessa parte Da psicologia. Né? Deve ter muita ansiedade, é muito. Tem uma amiga psicóloga. E cada vez mais está aumentando mais e aumentou muito com a pandemia. Que a gente era parceiro do Rio de Janeiro, hoje ela está em Cuiabá. E ela é uma excelente, ela usava muito hipnose para tratar essa parte. Era bem interessante o trabalho dela. E ela, aí em casa de Ferreira Espelho de Pau, ela proibiu o filho. O filho teve um problema, ela proibiu o filho 30 dias sem celular. O filho teve uma crise de abstinência e quase enlouqueceu. Os pais.
Os pais e ele. E realmente ele teve uma crise de ansiedade daquela síndrome do pânico clássica, porque ele ia ficar 30 dias sem acessar. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Trabalha em tudo, e o que a gente está falando hoje atrapalha na parte sexual. Por causa que tem um caso lá em São Paulo, uma menina pegou, ela morava com os avós. 10 anos, 9 anos ela tinha. Os avós dela brigou com ela, pegou o celular dela e eles foram dormir. Falou: você vai ficar sem celular. Então ela pegou o patins, colocou fogo no sofá e desceu. Nossa. E você vê que ela não tem noção da realidade, essa coisa assim. Uma criança de 10 anos não acredita que ela é má. Ela só foi sei lá, vendo vídeo, depois pegar fogo. Tá com raiva, tava com raiva. Não, e de repente que vai apagar sozinha. Ela não mediu tanto assim. Sim. Ia matar os avós, Sim. Só que... Ela não foi de maldade, né? Quase morreram. Mas é uma loucura. Doutor, e quando a mulher ela tem mais dificuldade de... Como eu vou explicar? Ela tem mais dificuldade em desligar a mente ali. Estar ali. Isso aí eu falo mais uma vez, tá? Tem que ir para uma sexóloga. O que acontece? A diferença da mulher e do homem, né? O homem isso a gente que estuda a sexualidade, né? O homem é visual, né? O homem vê Acabou. e acabou, é aquilo aí, tá bom. A mulher não. A mulher tem aquele pastor, que é bem engraçado falar da sexualidade da família, que fala isso. A mulher, você tem que começar de manhã elogiando, você tem que ir falando, aí no final do dia ela tá afim. É uma lenha, né? Isso, se você falar vamos, às vezes ela não vai. É. E a mulher, ela sempre está pensando muito, né? Então, eu falo assim, a mulher tem que ter uma válvula de escape, fazer academia, fazer alguma coisa que ela goste, né? O marido tem que ajudar em casa, claro. Que hoje a mulher não é só dona de casa, né? Ela quer trabalhar e quer ajudar em casa. E eu acho que o Cláudio Jorge também falou isso, que o homem tem a caixa do nada. O homem, você já ouviu falar sobre a caixa do nada? Diz que o homem tem que ter aquele momento. Assim. Mas o homem ele faz a caixa do nada e depois ele volta. Tá meio que esvaziou a mente e voltou. A mulher é mais difícil para esvaziar a mente. Sim. Entendeu? E como a mulher é um fogão a lenha, tem que trabalhar e assim, quando é vida de casado mesmo, né? O homem tem que fazer a mulher se sentir desejada. Esse é o grande segredo. Né? A mulher tem que se sentir desejada. Se ela não se sentir desejada, ela não vai. E aí você tem que ver por que ela está sentindo. Vai incentivar a academia, vai incentivar isso, vai incentivar um nutricionista. Eu brinco muito, lá em casa a gente tem isso também. E às vezes o homem esquece isso, né? No dia a dia dele também, ele tem muitas atribuições e tal, e aí ele esquece de fazer esse tipo de reconhecimento. Sim. E a gente até brinca, às vezes, a mulher às vezes ela se arruma, nem é pro homem, ela se arruma para outras mulheres também, né? Sim. Tá todo mundo arrumado e ela tem que estar ali. Sim. E isso, se ela perde essa autoestima, isso tem que ser trabalhado. Isso que é legal a gente falar, né, gente? Porque muitas pessoas ficam, às vezes, no sofrimento. Sim. Ficam, às vezes, com uma ejaculação precoce, né, com uma disfunção sexual, com uma baixa autoestima, ou às vezes sem vontade, sem libido. Isso tudo tem cura, né, doutor? É só você procurar uma psicoterapia, você começar a olhar para você de uma forma diferente. Que você vai perceber que você vai ter outros resultados. Então, não fique no sofrimento. Se você está aí com algum distúrbio nesse sentido, né, eu posso te falar que tem tratamento sim. É só você começar. E você dá o primeiro passo. E não é vergonha, tá, gente? Isso é normal, qualquer pessoa faz que tem esse problema e tá tudo bem. O difícil é você continuar com o problema. Exato. E todo problema ele tem solução. Sim. A mulher, por exemplo, que eu trato, os idosos, né? Você tem que, hoje, os mais velhos, a gente tem que ensinar. Às vezes, a mulher não tem a reposição que a mulher tem que fazer. Hoje, por exemplo, infecção urinária da mulher. Sim. Um dos tratamentos é a reposição de hormônio na vagina. O ginecologista faz. Quando vem pra mim, é um dos leques de opção. Por quê? Vai melhorar a atrofia vaginal, vai melhorar a relação sexual. Muito comum a mulher vir reclamar. Por que ela não tem o sexo? Porque dói. Por que dói? Porque o homem não espera ela se lubrificar. E ela já está com 50 anos, ela não se lubrificou tão rápido. Aí você fala para o homem, tem que comprar o caído. Você fala, não vou usar isso não. Aí você tem que ensinar, não, você tem que usar o lubrificante,
A mulher, dependendo, ela vai ter que fazer, se ela não tiver contraindicação, né? A principal contraindicação para a mulher para fazer uma reposição de hormônios é câncer de mama, né? Aí essa infelizmente não pode. Mas hoje é bem seguro. E a mulher tem vergonha de falar para a ginecologista, tem vergonha de falar para ele que o sexo está doendo, ela se sente na obrigação de mulher de ter que ter o sexo, e ela começa a fugir do marido, e aí começa a ter problema. Então a mulher tem que procurar, né? O ginecologista, né? Falar da sexualidade, falar da terapia, é bem comum. Depois dos 50, às vezes a mulher também, ela tem um ressecamento vaginal e o sexo não passa a ser tão prazeroso. E a maioria dos homens não sabe disso. Entendeu? E aí ele meio que força, e aí piora as coisas. É que na verdade a gente está passando por uma reeducação. Isso. E a verdade é que todo mundo está vivendo mais, graças a Deus, e tudo está mudando. Né? A próstata, hoje eu falo muito rápido, né? Antigamente, o meu avô morreu com 65 anos. Hoje eu trabalho na saúde do homem aqui. Eu tenho sempre começa do mais velho para o mais novo. Às vezes quando dá o mais novo, às vezes dá até pena. Chega um de 20 anos, eu falo, esse aí vai demorar, vai ser o último. Porque começa com 90, 95 anos meus pacientes. Então, o homem está vivendo mais, a mulher também. E uma coisa que a gente falava, tendo uma vida sexual mais ativa também. E aí a gente falava para a próstata, às vezes, tá com 60 anos. Antigamente, né? Morreu aos 70, deixa essa próstata aqui, não tá fazendo nada. Hoje já mudou. Então, 65 próstata está grande? Não, vamos mexer nessa próstata, que ele vai vir até os 80. Aí, aos 80, ele já infartou, botou isso, botou aquilo, vai ser difícil resolver a próstata. É verdade. Então, a medicina e tudo está mudando muito evoluindo, rápido. né? Porque o ser humano está mudando, os remédios, tecnologia, enfim. É porque há 15 anos atrás, né, a média de vida do brasileiro era no máximo 60 anos. E hoje, assim, 80, as pessoas né? que têm acesso a uma saúde boa, que tem a qualidade, 80 é fácil de chegar. Muito bom, doutor. Olha, a gente já passou um pouquinho, uns minutinhos aqui do nosso papo leve, mas foi muito bom ter sua presença aqui. Eu acho que foi super transformador e informador. E espero que o senhor volte mais vezes aqui. Gente, muito obrigada. Quer dar um recadinho para os ouvintes que estão aqui? O recado que eu tenho hoje para os ouvintes é que os meninos têm que levar, os pais pelo menos levar uma vez, para a gente ver se está tudo ok, né? Os meninos não falam, tem vergonha da mãe e do pai. Não é só o Novembro Azul, é o ano inteiro. Sim. Né? Então, hoje, agora focando no câncer de próstata, a gente sempre fala de medidas preventivas, né? Mas, na verdade, a gente fala que é uma prevenção secundária. Não existe nada que evitar que você tenha um câncer de próstata. Se você for ter um câncer de próstata, eu acho que você vai acabar tendo. O mais importante é ter um diagnóstico precoce, porque o tratamento da cura chega a 90%, 95%. O diagnóstico precoce. Então, hoje, você pegar um homem que tem câncer de próstata, que a doença já está nos ossos, é um sofrimento horrível, nossa, isso aí não devia existir. Mesma coisa do câncer de colo do útero, não vai existir. Então, o Zemial se fizer o preventivo, não vai ter. Sim. E mais pra frente a gente fala, tem a vacina para dar às crianças, que a gente não dá, a vacina está estragando no coxinho. Mas isso a gente fala. Mas o foco é esse, que a prevenção, uma vez por ano, tem que ir no urologista. E eu falo, você faz churrasco todo domingo, gasta dinheiro um monte de coisa, não vai gastar uma vez por ano para a sua saúde? Sim. Uma vez por ano, um homem estando saudável é o suficiente para a gente ver os exames. Perfeito, gente. Que aula, né? Foi maravilhoso hoje. Perfeito, doutor. Gratidão, tá, gente? Muito obrigada pela audiência aí, por vocês ficarem conosco até agora. E um beijo grande e até segunda. Muito bom. Como foi, doutor? Estar